Rádio Líder, tá na web, é líder. Olá, gente, retornando, programa Foco na Carreira está no ar nessa tarde de quinta-feira e vamos direto ao bate-papo, porque muitas pessoas já estão ansiosas para saber, conhecer, tá, a história desse grande profissional que está aqui em Marabá já há algum tempo, o professor Alexandre Bueno. Seja bem-vindo, muito obrigada por estar aqui conosco, contribuindo mais um pouquinho com conhecimento, experiências, tá? E eu com certeza sei que tem muitas dicas aí no seu repertório que vão, como se diz, brilhantar muitos currículos na nossa cidade. Obrigado, Venora. Boa tarde aí, galera. Boa tarde, pessoal. Eu agradeço o convite, né? Estou muito feliz de estar aqui contigo, né? Venora é uma profissional que eu conheço há muitos anos, praticamente desde quando eu cheguei na cidade, tive a oportunidade de trabalhar com a Venora. E estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Professor, de engenheiro a diretor de instituição de ensino, certo? Quem é você? Porque muitas pessoas dizem assim, professor Alexandre é daqui de Marabá. Eu disse, Professor Alexandre ficou filho de Marabá, mas ele tem uma grande jornada até aqui. Quem é o professor Alexandre? Vamos lá. Eu nasci no interior de São Paulo, na cidade de Piracicaba, né? Meu pai bancário, minha mãe era professora, mas professora de dança. E ali começou a minha história, né? Tenho duas irmãs que são mais velhas. Uma é empreendedora, a outra hoje é dona de casa. E eu saí de casa para estudar, né? Fui para o Espírito Santo, onde eu iniciei a minha carreira. Então foi onde eu fiz a minha primeira graduação. E comecei a atuar na Federação das Indústrias, que eu falo, quem me conhece sabe disso, foi minha grande escola. Foi lá que eu aprendi a ser flexível, a conhecer um pouco de tudo. Eu acredito muito, a gente vai falar de educação, eu acredito muito na necessidade de ser curioso, de buscar novas habilidades através da experiência muitas vezes do outro, né? É muito importante também saber ouvir. E a Federação das Indústrias me deu essa grande base, que eu falo que é a minha grande escola, porque eu tive contato direto com o Sebrae, que era quem financiava os nossos projetos, com toda a inteligência da Federação das Indústrias, e visitava ativamente os empresários do Espírito Santo de todos os setores e de todos os segmentos, né? Especificamente eu trabalhava com os projetos que articulava instituição de ensino, indústria e Sebrae financiando os programas. Então passei pelo setor moveleiro, pelo setor têxtil, pela indústria de pedra, né, o setor de rocha, que é muito forte ali na região. Na Serra, no Civit 5, por toda a parte de software, né, também robótica. Então assim, eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho de cada segmento, de cada empresa, e isso foi essencial para que eu pudesse construir a minha carreira, né? E hoje, a sua graduação foi em que área, professor? A minha graduação é na área de administração, né? E depois eu tenho especialização na área de engenharia e na área de gestão da qualidade. Foi isso que me trouxe para cá, para a indústria. Dentro da Federação das Indústrias apareceu a oportunidade de eu vir para Marabá, para Sinobras, na época, para coordenar a parte de certificação e de processo, que também foi uma grande escola, né? Eu deixei tudo que eu tinha construído no Espírito Santo e dei uma guinada em busca de novos horizontes e de novos desafios. Porque muitas pessoas têm aquela ideia seguinte, eu sou formada em administração, eu tenho que fazer especialização na área de administração. E a gente percebe que hoje não. Hoje, né, a gente já procura fazer esse leque de conhecimentos através de outras áreas. E a sua graduação é administração, uma especialização em engenharia, voltada para o processo de qualidade. Isso, para mapeamento de processo de qualidade, né? Foi essa a minha especialização, e depois um mestrado também, que assim, para mim foi desafiador, que é voltado para a sociedade da Amazônia, que para mim era novo, né? Então tive que voltar muito com meus estudos para entender como se deu a conformação, o desenvolvimento da região amazônica, né? Isso foi essencial também para a minha carreira e por decidir estar aqui em Marabá.
Nesse processo todo, professor, qual seria assim, o ponto assim, que o senhor viu de maior dificuldade nesse processo de formação, trabalhando na federação? A FIEPA é uma federação muito forte no Brasil, certo? Ela tem uma gama de áreas de atuação, são muitas experiências, são muitos aprendizados. O que o senhor diria como se foi a sua maior diversidade, o seu maior desafio de aprendizado nessa experiência? Olha, o maior desafio, eu acredito que eu levo isso comigo, né, é a questão da comunicação. A comunicação é essencial para qualquer profissional. E mais do que isso, você conseguir articular por toda a base da pirâmide, né? Então é necessário que você consiga conversar com o empresário, com o CEO, com o presidente da empresa, da mesma forma que você conversa com o pessoal de chão de fábrica, conversa com o porteiro, com a copeira, porque em todo momento você tem oportunidade de aprender e a gente não pode deixar isso de lado em momento nenhum. Então, na Federação das Indústrias, né, na FINDES, Federação das Indústrias do Espírito Santo, eu tive a oportunidade de desenvolver isso. Porque da mesma forma que eu conversava com um cara jovem que era dono de uma empresa de desenvolvimento de software, eu ia no interior do Espírito Santo conversar com uma pessoa que trabalhava com produção de polpa de fruta. Então era o senhor que nasceu, foi criado na roça, né? Eu lembro que muitas vezes eu voltava de lá com o carro cheio, porque eles me davam banana, mamão. Não, o senhor tem que levar ovos, né? E eu trazia para Vitória, onde eu morava. Então acho que isso é essencial em qualquer carreira, qualquer profissão, a habilidade da comunicação. A gente percebe muito isso, que às vezes as pessoas, hoje, elas se esquecem que existe a base. Sim. Que a base, de certa forma, ela que dá sustentação para todo o negócio. E às vezes as pessoas, quando estão lá em cima, se esquecem de tem que se comunicar com quem está aqui embaixo. Então eu vejo também que é um problema muito grande que a gente tem, que é a questão da comunicação. Sim. Essa habilidade é necessária, independente de se você seja um formado, nível superior, nível médio, independente de que formação você tem. Mas a comunicação ela é fundamental para ter o elo do desenvolvimento, certo? Do desenvolvimento e crescimento profissional. Chegou na Sinobras, você está lá trabalhando legal. Como foi que surgiu a educação? Como foi que o senhor teve essa aproximação, esse namoro com a sala de aula? Olha só, ainda na Federação das Indústrias, né, antes da gente chegar aqui no Pará, eu sempre fui muito curioso, então assim, eu participava de todos os cursos. Como eu estava dentro da Federação das Indústrias, o IEL, ele disponibilizava muitos cursos, né, então em todas as áreas, e esses cursos eram pagos, e alguns deles eu escolhia aqueles que eu ia fazer, eu tinha um subsídio, pagava uma taxa menor, e que eu podia fazer. Aqueles que eu não conseguia, o que eu fazia? Eu ia como aluno ouvinte, né? Então acho que aí fica a primeira dica, independente de que área seja, é importante a gente se envolver com o nosso comprometimento, com a nossa autogestão da educação. Então ali também abriu um horizonte fantástico. E com toda essa prática de tanto acompanhar treinamento, ajudar os professores algumas vezes, é algo que foi nascendo, né? Eu falo que é intrínseco, ele veio de dentro para fora. E aqui em Marabá eu tive a oportunidade, comecei a ministrar aulas tanto na graduação quanto na pós-graduação, né? Então, como eu não conhecia ninguém na cidade, eu passei 6 meses, né? A construção tem suas partes difíceis também, então eram 6 meses que eu estava numa cidade totalmente diferente, isso há 11 anos atrás, então a gente não tinha toda essa infraestrutura que hoje Marabá nos oferece, né? E foram 6 meses muito difíceis, então eu trabalhava o dia todo na indústria, apanhando muito, e à noite ia dar aula, né? Então foi aí que começou essa paixão. E fiquei na Sinobras por 5 anos, também é uma grande escola, sou apaixonado pelo processo do aço, pela verticalização do aço. Mas tive a oportunidade de fazer um mestrado, e quando eu fiz esse mestrado eu decidi, não, é hora de eu parar. Eu parei. Eu falo que eu brinco que eu passei a ser estudante profissional, né? E isso demanda muita coragem no sentido de você romper com tudo aquilo que você construiu e se dar a oportunidade de começar do zero e construir de novo, né? Então eu fiquei 1 ano e meio só estudando, com umas economias que eu tinha, passando um perrengue, para me colocar novamente no mercado na área acadêmica, né? Foi assim que se deu o início aí da minha história.
que é interessante que hoje, né, em pleno século XXI, antigamente quando se falava assim, olha, eu vou largar meu emprego, vou passar um ano, vou estudar, vou começar em outra área. Muitas pessoas diziam que era loucura. Sim, sim. Meu Deus, você é louco? Como é que tu vai te sustentar? Como é que vai te manter? Vai pagar tuas contas? Pra que tu vai fazer isso? Tu não já está estruturado, tu já tem teu emprego. Vai que essa carreira não dá certo. É desse jeito mesmo. A gente ouvia muito isso há uns 10 anos, 5, 10 anos atrás, era assim uma coisa assim, quase coisa de doido. Sim. Falar em começar uma carreira novamente. Só que agora, em pleno século XXI, não. A gente vê cada vez mais profissionais que já alcançam o nível de realização ou a realização em determinadas áreas, de repente tem aquele estar assim, não quero mais trabalhar nisso. Sim, sim. E olha que não é tão... É mais recente esse processo. Eu vou contar para você como que aconteceu, né? Quando eu decidi que eu ia só estudar, eu conversei na época com o meu diretor, e eu ficava alocado em prédio diferente, né? Então eu subi, conversei com ele, agradeci, falei que eu não queria mais, que eu ia investir nesse novo projeto e fui para minha sala. Uma caminhada acho que de 8, 10 minutos. Quando eu cheguei na minha sala, meu telefone não parou de tocar, né? E era todo mundo da empresa, os demais gerentes, os demais diretores. Alexandre, você é louco, você é um profissional, está com uma carreira em ascensão, você ganha bem, tem novos projetos que você vai dirigir, você sabe disso. Falei, não, gente, não é mais o que eu quero começar de novo, eu quero tentar algo novo. E como você vai pagar suas contas, como você vai ver, você já tem um padrão? Falei, não, eu vou rever tudo isso, fiquem tranquilos que eu vou rever tudo isso e apostar na carreira. E eu acho que a pegada é bem essa, a autogestão, né? A gente precisa se adaptar o tempo todo, ser flexível e fazer aquilo que a gente ama, o que a gente gosta, né? A gente se entregar de verdade num projeto que a gente acredita. Eu acho que é a base para ter sucesso em qualquer área. Porque, na verdade, todos nós, querendo ou não, a gente tem um propósito. Sim. A gente tem algo que, de fato, você gosta de fazer, você gosta de ler, você gosta de praticar. A gente tem isso dentro da gente. Mas por uma questão de mercado, de responsabilidade, a gente começa o quê? Quando você é criança, não, você tem que estudar. Meu filho, sua única obrigação é só estudar. Depois, passou no vestibular. Sua obrigação é concluir a faculdade, Sim. fazer um estágio, procurar aprender, se aperfeiçoar para ingressar no mercado. Se formou, agora é trabalhar. Aí trabalhar, você vai ter essas responsabilidades financeiras, sociais, culturais, familiares e tudo mais. E a sociedade nos leva para esse caminho. Sim, sim. E acaba que o que você gosta de fazer, o teu hobby, aquilo que tu tem afinidade, você acaba, de certa forma, sufocando. E eu costumo dizer que agora, em plena era de desenvolvimento humano, que hoje estourou isso, hoje é uma coisa que tem que se falar no mercado, tem que se desenvolver pessoas, o próprio ser humano tem que se autodesenvolver, a gente já vê isso. Aquele sonho que estava escondido, de repente ele vai, de repente a pessoa diz assim, pronto, acabou. Sim, na terça-feira eu estava num evento em São Paulo que estava tratando de educação e inovação. E a fala, acredito, de todos os palestrantes e tudo que nós vimos como cases a nível nacional e mundial fala muito disso, das habilidades, das soft skills, né, que eles chamam, que são essas habilidades emocionais. Então a gente precisa mais do que nunca aprender a desenvolvê-las. Hoje não basta só o conhecimento técnico, é pouco. Eu preciso de inteligência emocional. E para alcançar essa inteligência emocional, eu preciso encontrar um equilíbrio interno, um equilíbrio pessoal. Então eu devo mais do que nunca buscar isso, ter essa autonomia, né, esse protagonismo que o pessoal fala. Então ser gestor da nossa própria carreira. Para isso é importante fazer aquilo que a gente acredita. Isso é interessante que, por exemplo, num livro do Napoleão Hill, que é a Atitude Mental Positiva, ele fala justamente a frase: seja capitão da sua alma, comande a sua vida, chefie ela, porque você é o único responsável pelo que você faz hoje. E pegando esse gancho, eu costumo dizer muitas pessoas falam assim: nossa, Venora, você se formou, bacharel em ciências contábeis, contador, especialista em tudo, e por que você não tem um escritório? Sim. Muitas pessoas me fazem essa pergunta. E quando eu digo assim, gente, eu gosto da educação.
Eu comecei o escritório, fui para várias atividades, fui bancária durante muitos anos, concursada, saí, entrei em administração pública, que é uma outra paixão que eu tenho, mas eu não saio da educação. Sim. Que é aquela coisa que quando você gosta mesmo, não importa, mas professor ganha tão pouco, mana, ganha pouco, ganha, mas a gente paga as contas, a gente sobrevive, a gente se qualifica, a gente faz o que gosta, então não tem nada de sacrifício em relação a isso, que a sociedade até de certa forma rotula um pouquinho, menospreza um pouquinho a questão do professor. Sim. A gente percebe que não existe uma valorização muito desse profissional em comparação com outros países que o professor é altamente valorizado. E quando eu vejo a sua história dizer uma caminhada de 8 minutos ali, de repente eu decidi que ia começar de novo. Sim, sim. Eu acho muito importante, como você mesmo colocou antes, existem padrões, né? Então, você se formou em contabilidade, o óbvio é você ter um escritório, né? Atuar com consultoria, assessoria nessa área. E hoje isso não funciona mais assim, né? Então eu falo que nós estamos à frente do nosso tempo. Nós não conhecemos, e é algo que nós devemos refletir muito, o futuro da educação e das profissões. A gente está preparando e se preparando para profissões que talvez nem existam ainda, que vão surgir. Então o conhecimento técnico é muito importante, mas eu preciso ter essa autonomia para me encontrar no caminho. Né? Por exemplo, um curso de direito, né? Todo mundo que faz um curso de direito necessariamente precisa ter um escritório, precisa, né, fazer a prova, ser um advogado. Nem sempre. Ele pode se encontrar em outras profissões, ele pode se encontrar como um vereador, como um gestor, como um professor, né? Por que não? E cabe a nós, como profissionais da educação, como educadores, trabalhar muito isso, essa valorização, esse reencontro do próprio profissional da educação com a educação, com o ser educador, né? Eu acredito que assim a gente vai conseguir valorizar um pouquinho mais a profissão professor. Porque hoje se fala assim muito isso. Por exemplo, no ano passado, quando eu resolvi entrar pela questão de desenvolvimento humano, foi outro choque. Como que uma contadora vai virar desenvolvimento humano? Como você vai... Então, a gente percebe, cada vez que você dá um salto desse, que você muda, você vai de contraponto ao que todo mundo pensa, aos padrões da sociedade, e você vê que a sociedade, ela fica... Sim, ela acaba julgando. Ela se choca, e ela tem uma certa dificuldade em enxergar, entender o porquê. Não, mas está todo mundo fazendo isso, está todo mundo por aquele caminho, e a educação não é isso. A educação, ela é como se diz assim, ela é um livro que tem a primeira página, mas não tem a última. A educação, na verdade, ela deve servir como uma abertura de possibilidades, né? Ela deve te abrir um leque onde você possa optar por N formações, N profissões. Eu falo muito isso para os nossos alunos administradores, né? Quando você faz um curso como administração, que é um curso bastante abrangente, você pode ser um gestor de recursos humanos, você pode ser um diretor de faculdade, você pode ser um gestor de um grande hospital, de uma clínica, você pode fazer uma especialização em finanças e aí por diante, né? Então, assim, o céu é o limite. A gente precisa estar atento a isso e buscar cada vez mais voos altos, né? Eu, assim, tenho algumas especializações, né, entre gestão da qualidade, gestão empresarial, gestão universitária, e agora eu estou fazendo uma em específico em psicologia, que tem uma pegada muito de psicologia positiva. Então, assim, eu estou buscando habilidades que eu acredito que complementam o que eu vivencio hoje e vai também me ofertar um futuro promissor, né? Então, acho que é muito importante a gente não esquecer disso, nunca pare de estudar. Né? Nós temos muitas informações aí nas redes, no YouTube, e muitas vezes a gente não sabe o que fazer com isso. Então é muito importante a gente saber filtrar o que a gente faz nas nossas redes sociais, o que a gente segue no Instagram, né? O que eu assisto no YouTube. É importante um momento de lazer, mas esse momento de lazer também pode agregar muita coisa. Pode, com certeza. Mas aí, o senhor começou a dar aula, como foi essa experiência em sala de aula? O senhor vindo de uma carreira de gestor, certo?
começar toda essa trajetória de entrar na docência. A docência não é uma coisa tão simples, a gente sabe disso, é uma coisa muito complexa. Muitas pessoas pensam que entrar em sala de aula é tipo assim, é pegar o livro, bora, vou aqui e vou dar aula. Sim. E a gente sabe que não é bem assim. A gente depara com um universo extremamente... Eu costumo dizer que é um mundo de Nárnia. Abriu a porta, você entrou em Nárnia, você não sabe o que vai acontecer. E isso é todo dia, que na mesma turma você pode entrar, sempre vão ter informações diferentes, situações adversas. Se você for para uma outra turma com a mesma disciplina, você vai encontrar tudo isso. E como foi essa sua experiência em sala de aula? Olha, eu gosto de falar muito que, além de todos os desafios, é uma responsabilidade muito grande, porque você está ali envolvido com a autoestima, com o sonho, né, de 30, 40 alunos. Então a gente precisa se preparar para esse exercício. A gente sabe, né, como você mesmo colocou, que às vezes o professor ganha pouco. Então ele tem uma profissão durante o dia, à noite vai para a sala de aula. Ok, é válido, é possível, mas esse profissional ele precisa entender que o exercício da docência requer outras habilidades, né? Então, inicialmente, quando eu entrei na sala de aula, para pós-graduação foi mais tranquilo, porque você está falando com profissionais, então a pegada é outra. Mas para a graduação, eu senti um primeiro impacto, porque os exemplos que eu trazia da minha realidade no Sul, no Sudeste, muitas vezes não contemplava esse aluno aqui da região. Né? Ele não entendia o que era uma franquia, as diferenças entre os produtos, né? E eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Exigiu novamente que eu voltasse a refletir, conhecesse um pouco mais da região e fosse buscar também conceitos da pedagogia, né? Então, novamente, aí a necessidade, a curiosidade de ir buscar como eu posso ser um melhor professor, né? Como eu posso me apropriar um pouco também da pedagogia, que é necessário no dia a dia, né? Na comunicação a gente usa isso, contrato com os nossos filhos, são habilidades que você leva para a vida toda. Sim. Se a gente for pensar bem, principalmente hoje, que a gente está tendo uma volta para a sala de aula da geração X, a geração dos seus 35, dos seus 40 a 50 anos, ela está retornando para a sala de aula. Sim. A gente já vê hoje muitos empresários que fizeram sua carreira pela questão da sua própria experiência, montaram os seus negócios, hoje precisa do conhecimento técnico para manter seu negócio. Então eles estão voltando. Sim. Outras pessoas que depois, agora eu formei meu filho, formei minha filha, agora eu tenho condição de estudar. E outras estão vindo por uma questão mesmo de sonho, estão realizando um sonho. E a gente falar de educação, falar de formação para esse público também é diferenciado, se a gente for pensar. E a pedagogia nos ajuda muito bastante nisso. Nesse processo. Até porque a gente fala, Paulo Freire já dizia que muitas vezes a educação vem da experiência, vem do externo para o interno, não do interno para o externo. Então a gente também sofre muito com isso em sala de aula, da gente poder se identificar com essa situação, né, e poder ajudar nossos alunos nesse processo. É importante, hoje eu falo que o professor é um pouco um Superman, né, porque ele entra na sala de aula, tem um menino ali de 18, 19 anos, que tem pouca experiência profissional, e de repente tu olha do lado, tem um senhor, uma senhora de 50, 60 anos, baby boom, né, que está na sua primeira graduação. Então o professor, não só o professor, mas nós como alunos, quando estamos dentro da sala de aula, a gente precisa entender e potencializar essa troca, esse network. Então, com certeza, um garoto de 18 pode aprender muito com um senhor de 60. E ao contrário também. Eu falo que o professor precisa ser facilitador no sentido de entender quais são essas habilidades, porque as pessoas têm habilidades complementares, então é possível que a gente consiga ter um ecossistema produtivo, né? Um ecossistema salutar e que todo mundo sai aprendendo daquele ecossistema, inclusive o professor, né? Porque a sala de aula, a gente tem aquela ideia que a sala de aula você vai ali para ensinar. O primeiro verbo que vem é esse, o professor vai ensinar. Só que hoje, atualmente, a gente vê que não é isso. O professor vai para, como se diz assim, administrar Exato. Todas aquelas experiências, conectá-las com o conhecimento técnico, conectar com as histórias de vida daquelas pessoas. Para quê? Para que toda aquela informação, ela de fato faça sentido na realidade
deles. Exato, eu falo assim que o professor é um facilitador e um organizador, né? Ele é responsável por organizar todo o conteúdo de forma lógica e sistema para potencializar o aprendizado do aluno. E o aluno, por sua vez, que também é uma quebra de paradigma de cultura, ele precisa se ver nesse processo de forma mais ativa, porque nada impede dele buscar uma outra referência, dele assistir uma palestra, dele assistir um conteúdo no YouTube e trazer essa experiência para dentro da sala de aula. Eu acho que a chave está aí e a tendência da educação é justamente essa. É que a educação hoje, ela já, os paradigmas da sala fechadinha, de que outras informações não entram, já caiu por terra, até porque a gente já vive numa tecnologia altamente avançada. Certo? A geração que hoje está entrando em sala de aula é uma geração que não conhece muitos livros, a questão de livros. É uma geração que já está altamente na tecnologia, dentro de um celular, dentro de um tablet, dentro de um computador, dentro de todas as informações que são muito voláteis hoje dentro do mercado. Mas esse bate-papo está maravilhoso, gente, certo? Mas nós vamos para um breve intervalo. Não sai daí, fique ligado pela Web Rádio Líder Marabá. Web Rádio Líder, tá na web, é líder.